Aqui é o Renato da Matemática e hoje a gente vai resolver uma questão da Universidade Federal de Uberlândia. Acompanhe aqui comigo. O setor de controle de qualidade de um frigorífico avalia o funcionamento de algumas de suas câmaras de refrigeração. Um boi foi abatido e parte de seu corpo foi colocado em uma câmara, mantida a uma temperatura constante de menos 10 graus Celsius para resfriamento. Nela instalou-se um termômetro para aferir a oscilação na temperatura desse corpo. Considere que a temperatura do corpo, em graus Celsius, varie com o tempo t, em minutos, de acordo com a função t de t igual a menos 10 mais a vezes 5 elevado a bt, em que a e b são constantes reais, e t o tempo decorrido após o corpo ser colocado na câmara de refrigeração. Assim, após 80 minutos, foi observada que a temperatura do corpo era de 0 graus Celsius e que após 2 horas e 40 minutos, essa temperatura passou a ser menos 8 graus Celsius. Levando-se em consideração essas informações, elabore e execute um plano de resolução de maneira a determinar: item A, os valores das constantes reais A e B. Se recorrermos ao texto, então, a gente vai ver que a temperatura do corpo é em graus Celsius e T em minutos. E eles se comportam de acordo com a função T de T menos 10 mais A vezes 5 elevado a BT. Além disso, a gente sabe que após 80 minutos, foi observado que a temperatura do corpo era 0 graus Celsius, ou seja, depois de 80 minutos a temperatura era 0 graus Celsius. Em outras palavras, o T de 80 é igual a 0. T de 80 é igual a 0. No lugar do T, então, basta colocar o 80 na função. Portanto, ficará menos 10 mais A vezes 5 elevado a B vezes 80 é igual a 0. Passo 10 para o segundo membro. A igual a 5 elevado a B vezes 80 igual a 10. Passo A para o segundo membro. 5 elevado a B vezes 80 é igual a 10 sobre A. Eu vou guardar essa relação aqui e vamos para outras informações do enunciado. Segundo o enunciado, 2 horas e 40 minutos, essa temperatura passou a ser menos 8 graus Celsius, assim que passou 2 horas e 40 minutos. Lembrando então que o tempo é em minutos, portanto terei que converter 2 horas e 40 minutos para minutos. Então, 2 horas e 40 minutos em minutos seria 2 vezes 60, porque cada hora é 60 minutos, mais 40. Então, 2 horas e 40 minutos é igual a 160 minutos. Em outras palavras, então, o t de 160 é igual a menos 8. T de 160 é igual a menos 8. Substituindo na função aqui o 160, nós teremos menos 10 mais A vezes 5 elevado a B vezes 160 é igual a menos 8. Passo o menos 10 para o segundo membro. A vezes 5 elevado a B vezes 160 é igual a 2. Lembrando que a gente só tem 5 elevado a B elevado a 80. Como a gente vai escrever isso aqui? O 5 elevado a B elevado a 80. Basta eu pensar o seguinte, que 80 para o 160 você multiplicou por 2. Portanto, A é igual a 5 elevado a B vezes 80 vezes 2. E essa potência aqui, ela vira produto quando eu tenho uma potência de potência. Ou seja, A vezes 5 elevado a B vezes 80, tudo isso elevado ao quadrado. Conserva a base e multiplica os expoentes, você chegará a essa relação. Como 5 elevado a B elevado a 80 é igual a 10 sobre A, eu posso fazer a substituição aqui. Então, A vezes 10 sobre A elevado ao quadrado é igual a 2. 10 sobre A ao quadrado é 10 sobre A vezes 10 sobre A. Dá para cortar um A aqui. 10 vezes 10 dá 100. 100 sobre A é igual a 2. Multiplique em cruz. Então, terei 2A é igual a 100. 2A é igual a 100. Passo 2 dividindo. A igual a 100 sobre 2. Portanto, A igual a 50.
Se A igual a 50, substituindo nessa relação, obterei 5 elevado a B vezes 80 é igual a 10 sobre 50. Dá para eu cortar os zeros. 1 sobre 5 é a mesma coisa que 5 elevado a menos 1. Então, 5 elevado a B vezes 80 é igual a 5 elevado a menos 1. Bases são iguais, os expoentes também são iguais. Portanto, B vezes 80 é igual a menos 1. Passo 80 dividindo, B igual a menos 1 sobre 80. Ele quer os valores das constantes A e B, portanto, A igual a 50 e B igual a menos 1 sobre 80. Vamos para o item B, então? O instante de tempo t em horas, a partir do qual t de t é menor ou igual a menos 9,6. T de t é menor ou igual a menos 9,6. Substituindo pela função que foi dada no enunciado, teremos menos 10 mais a vezes 5 elevado a b vezes t é menor ou igual a menos 9,6. O a e o b a gente obteve já no item A. O a é igual a 50 e o b igual a menos 1 sobre 80. Dá para substituir então na inequação anterior, o a por 50 e o b por menos 1 sobre 80. Então ficará menos 10 mais 50 vezes 5 elevado a menos 1 sobre 80 vezes t menor ou igual a menos 9,6. Passo 10 para o segundo membro. 50 vezes 5 elevado a menos 1 sobre 80 vezes t menor ou igual a 0,4. Passo 50 dividindo, então no segundo membro dará 0,4 sobre 50, fazendo essa divisão. Então vai ficar 5 elevado a menos 1 sobre 80 vezes t menor ou igual a 0,008. 0,008 é a mesma coisa que 8 sobre 1000. 8 sobre 1000, então, dá para dividir por 8. 5 elevado a menos 1 sobre 80 vezes t é menor ou igual a 1 sobre 125. 125 é a mesma coisa que 5 ao cubo. Então, 5 elevado a menos 1 sobre 80 vezes t menor ou igual a 1 sobre 5 ao cubo. Passo 5 ao cubo para cima, então vai ficar 5 elevado a menos 3. Portanto, 5 elevado a menos 1 sobre 80 vezes t menor ou igual a 5 elevado a menos 3. Como as bases aqui são iguais, a gente pode comparar então os expoentes. Então, resultará em menos t, menos 1 vezes t dá menos t, sobre 80 menor ou igual a menos 3. Passo 80 multiplicando. Menos t menor ou igual a menos 240. Multiplica por menos 1, então. Lembrando que o menos 1 inverte o sinal da desigualdade. Portanto, ficará t maior ou igual a 240 minutos. Como ele quer a resposta em hora, t então é maior ou igual a 240 sobre 60. O t seria maior ou igual a 4 horas. Portanto, o instante solicitado será 4 horas. E aí, gostou do vídeo? Clique em gostei então, aproveite e inscreva-se. Um grande abraço e até o próximo vídeo.